Um equilíbrio delicado à relação econômica entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos e a China têm uma relação econômica complexa e profundamente interligada. Por décadas, essa relação tem sido um importante motor do crescimento global. A China se tornou a fábrica do mundo, fornecendo uma vasta gama de bens para o mercado americano. Esse comércio impulsionou a expansão econômica na China, ao mesmo tempo em que forneceu aos consumidores americanos produtos acessíveis. Os Estados Unidos, por sua vez, têm sido um grande comprador de produtos chineses, financiando seu consumo por meio de empréstimos, com a China sendo uma importante detentora da dívida americana. No entanto, essa relação aparentemente simbiótica sempre foi marcada por tensões subjacentes. Os Estados Unidos, há muito se preocupam com as práticas comerciais da China, acusando-a de concorrência desleal, roubo de propriedade intelectual e manipulação cambial. Essas preocupações aumentaram nos últimos anos, levando a uma guerra comercial que abalou a economia global. Somando-se à complexidade, está a enorme posse de dívida americana pela China. Esse vínculo financeiro cria interdependência e alavancagem. Os Estados Unidos dependem da disposição da China em manter sua dívida para financiar seu déficit orçamentário, enquanto a China detém uma ferramenta poderosa que poderia potencialmente desestabilizar a economia americana. À medida que avançamos no século XXI, a relação econômica Estados Unidos-China permanece um ato de equilíbrio delicado, repleto de desafios e incertezas. As decisões tomadas por esses dois gigantes econômicos terão consequências de longo alcance para a economia global, e é crucial entender as complexidades dessa relação complexa. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China começou em 2018, durante o governo Trump. Inicialmente, envolvia tarifas direcionadas a produtos específicos. No entanto, a situação se agravou significativamente em 2025, durante o segundo mandato de Trump. Os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 145% sobre todos os produtos chineses, citando preocupações com o déficit comercial, o papel da China na crise do fentanil e as tarifas retaliatórias impostas pela China. Essa escalada representa um quase fechamento total do comércio entre as duas maiores economias do mundo. O impacto dessas tarifas foi rápido e abrangente, afetando empresas e consumidores em ambos os lados do Pacífico. A China, em retaliação, impôs uma tarifa de 125% sobre todos os produtos americanos, aprofundando ainda mais a guerra comercial e levantando preocupações sobre uma desaceleração econômica global. As tarifas atuais são as mais altas cobradas por qualquer um dos países na história moderna, marcando uma escalada significativa na guerra comercial. Essas tarifas criaram um nível sem precedentes de incerteza na economia global, com as empresas lutando para se ajustar à nova realidade de cadeias de suprimentos interrompidas e custos mais altos. O impacto das tarifas na economia americana tem sido significativo, especialmente para os consumidores. A tarifa de 145% sobre produtos chineses levou a um aumento acentuado nos preços de uma ampla gama de produtos, incluindo eletrônicos, roupas e eletrodomésticos. Esses aumentos de preços estão atingindo em cheio o bolso dos americanos, corroendo o poder de compra e forçando os consumidores a reduzir os gastos. As tarifas também interromperam as cadeias de suprimentos, levando à escassez de certos bens e alimentando ainda mais a inflação. Essa combinação de preços em alta e disponibilidade reduzida criou uma tempestade perfeita para os consumidores, que estão sentindo o impacto da guerra comercial em suas vidas cotidianas. O Federal Reserve, Fed, o Banco Central americano, tem monitorado de perto o impacto das tarifas na inflação. Embora o Banco Central tenha ferramentas limitadas para lidar com choques do lado da oferta, ele pode ser forçado a aumentar as taxas de juros de forma mais agressiva para combater a inflação, potencialmente desacelerando o crescimento econômico. Esse delicado ato de equilíbrio destaca as escolhas difíceis que os formuladores de políticas enfrentam ao lidar com as consequências da guerra comercial. Seção 4. Empresas americanas na mira. Custos disparam. Competitividade cai. As tarifas não impactaram apenas os consumidores, mas também deram um golpe nas empresas americanas, particularmente aquelas que dependem da manufatura ou de insumos chineses. A tarifa de 145% aumentou drasticamente o custo de importação de bens da China, comprimindo as margens de lucro e forçando as empresas a fazer escolhas difíceis. Muitas empresas estão enfrentando pressão para aumentar os preços,
o que poderia reduzir ainda mais a demanda do consumidor e desacelerar o crescimento econômico. Outras estão explorando opções alternativas de fornecimento, mas mudar a produção da China é um processo complexo e caro. As tarifas criaram um nível significativo de incerteza para as empresas, dificultando o planejamento para o futuro. As pequenas empresas, muitas vezes operando com margens menores, são particularmente vulneráveis às tarifas. Muitas não têm recursos para absorver o aumento dos custos ou encontrar fornecedores alternativos. Isso levou a preocupações com perdas de empregos e fechamentos de empresas, particularmente em setores fortemente dependentes de importações chinesas. Seção 5: Motor de exportação da China. Para a desaceleração se espalha pela economia. O impacto da guerra comercial foi igualmente profundo na economia chinesa. A China, a segunda maior economia do mundo, é fortemente dependente de exportações, principalmente para os Estados Unidos. As tarifas de 125% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos chineses prejudicaram gravemente as exportações, afetando um motor-chave do crescimento econômico da China. A desaceleração nas exportações levou a fechamentos de fábricas, perdas de empregos e um declínio na atividade econômica. Isso tem efeitos em cascata em toda a economia chinesa, impactando o consumo doméstico, o investimento e o sentimento econômico geral. O governo chinês anunciou uma série de medidas de estímulo destinadas a mitigar o impacto da guerra comercial, mas o caminho para a recuperação permanece incerto. O governo chinês também está enfrentando pressão para diversificar sua economia, diminuindo sua dependência de exportações e focando no consumo doméstico. Este é um objetivo de longo prazo que exigirá reformas estruturais e investimentos significativos. A guerra comercial expôs as vulnerabilidades do modelo de crescimento orientado para a exportação da China, levando a uma reavaliação de sua estratégia econômica.